Ó, o som tá gostoso, hein?
Meus irmãos, eu desejo a todos a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar a todos para nós fazermos uma leitura bíblica no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 10, versículo de número 7 a seguir. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 10, versículo de número 7, que diz assim: Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Amém. Meu Deus, nós te louvamos por tua graça e por tua bondade, por nos ter dado o privilégio de podermos estar mais uma vez reunidos no teu santo e bendito nome, para aprendermos da tua palavra, ó Pai. Receba os nossos louvores, as nossas adorações, ó Deus. Fica conosco, nos abençoando, estenda as tuas mãos sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós cremos nas tuas bênçãos dos céus, em nome de Jesus Cristo nós te pedimos a tua graça. Amém, Jesus. Vamos louvar ao Senhor com os nossos irmãos e irmãs. Isso.
Saudamos a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Vamos adorar o nosso Deus com o hino 193 da nossa harpa cristã. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos, Deus vale salva e te abençoa nos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores vindas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao nosso Deus com o hino 597. Graças dou. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela
todos, irmãos, a paz do Senhor. Estejamos em pés, abramos as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 3. Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 3. Quão bom é estarmos reunidos na presença do Senhor para uma vez mais adorá-lo e exaltá-lo na beleza da sua santidade. Você é grato a Deus por estar aqui? Diga amém. Maravilha. Aos Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Maravilha, esse é o Deus que nós servimos. Quantos carecem de oração? Oremos uns pelos outros. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos pelo privilégio e a oportunidade de nos reunirmos em tua casa uma vez mais, como um só corpo, como uma família em Cristo Jesus. Gratos a ti, ó Pai, por toda a provisão, por toda a dádiva. Gratos, ó Pai querido, pela revelação do teu Filho amado Jesus Cristo, por sua palavra, por seu tão grande amor para conosco. E neste instante em que aqui nos reunimos, nós rogamos que uma vez mais o Senhor se manifeste entre nós, faça-se sentir, ó Pai, em nosso meio, e que o teu nome seja em tudo glorificado. Que, ó Pai querido, esta noite sejamos tocados pelo Senhor, ó Pai, fortalecidos e alimentados por sua palavra. Por isso receba o nosso louvor e a nossa adoração, e manifeste sobre nós a tua vontade, é o que nós te pedimos e em Cristo te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, como de costume, vamos nesse instante dobrar nossos joelhos há 15 minutinhos e clamar a Deus por tuas bênçãos, sua misericórdia, lembrando dos enfermos, dos pedidos de oração, e vamos pedir a Deus graça nesta noite, nesses 15 minutos, orando de joelho.
Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Que ambiente maravilhoso que estamos nessa noite. Deus nos dá o privilégio de mais uma vez nos reunirmos em seu nome, para adorá-lo, para glorificá-lo, para render o devido culto, o devido louvor, a devida adoração. Que o Senhor nos encontre adorando a Ele com excelência. Que o Senhor nos encontre nessa noite oferecendo a Ele aquilo que nós temos de melhor. Uma verdadeira adoração, uma adoração em espírito e em verdade. E que do céu o Senhor olhe com seu olhar de misericórdia para este santuário e ministre as bênçãos sobre a nossa vida. Você tem fé que vai receber algo do Senhor nessa noite? Então continue adorando e glorificando o nome do Senhor. Vamos apresentar as congregações da região leste que estão conosco nessa noite. Pastor Dirceu, vindo do Jardim Liberdade, os irmãos que vieram também do Jardim Liberdade, podem estar em pé, por gentileza. Estão ali os nossos amados irmãos, irmã Elaine, que Deus os abençoe. Pastor Tiago Mazo, vindo da congregação do Parque Residencial Tuiuti, e os irmãos do Tuiuti podem estar em pé também. Estão aí os nossos irmãos, uma boa cooperação, que Deus vos abençoe. Pastor Marcial, vindo da Vila Morangueira, e os amados irmãos que vieram também da Vila Morangueira. Está ali o pastor Fábio, a esposa e mais um amado irmão. Que Deus vos abençoe. Também temos o pastor Ismael, vindo ali da congregação do Jardim Piatã. Os irmãos do Piatã estão ali, uma boa cooperação, como sempre, do Jardim Piatã. Que Deus vos abençoe. Pastor José Aparecido, vindo do conjunto Requião, onde estão os irmãos do Requião. Estão aí os nossos amados irmãos. Muito bom, que Deus vos abençoe. Pastor Valdir, vindo do Jardim Aeroporto. Estão ali os amados irmãos do Jardim Aeroporto. Muito obrigado pela vossa valiosa cooperação. Pastor Carlos Eduardo, vindo da Vila Operária. E os irmãos que acompanham, estão ali uma grande cooperação também da Vila Operária. Que Deus vos abençoe. Temos mais alguém nos visitando nessa noite? Eu acho que foram citados todos, não é? Vamos saudar uns aos outros com aquela saudação de bem-vindos. Todos juntos dizemos: sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém. Neste momento já, o conjunto unificado da região leste estará adorando o nome do Senhor Jesus com um louvor. Os irmãos já podem se aproximar. Não sei quem está na regência hoje. Conjunto Requião está na regência do hino, então todos os irmãos das congregações
se aproximem para adorar o nome do Senhor Jesus. Na sequência, a irmã Elda vai adorar o nome do Senhor Jesus com um hino também. Enquanto a irmã Elda for glorificar, através do louvor, nós vamos adorar a Deus através das nossas contribuições, nossos dízimos e ofertas. A ditosa cidade deve ser linda. Se pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Ele ainda, todos os discípulos que andaram por aqui pregando a palavra. Imagino abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac e Jacó.
muito em breve nós veremos essa cidade como ela é. Os sinais estão cumpridos. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. A irmã Elda louvando o nome do Senhor e nós, com alegria, exercendo o princípio da gratidão, da fidelidade ao Senhor, dizimando e ofertando ao reino de Deus neste momento. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Que clima gostoso que está neste lugar, né? Nós podemos sentir a presença do Senhor, o Espírito Santo aquecendo o nosso coração. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Convido vocês a adorar a Deus junto comigo. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte, choro. Mais tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é paz, morte, choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão à sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe seu muro. Além do rio azul, morte,
a Deus. Também está conosco nessa noite o pastor Zaqueu Gurgel. Está ali comercializando, né? Algo de interesse dos irmãos. Depois do culto, os irmãos podem estar procurando ele. Neste momento, o grupo de louvor, adorando ao nome do Senhor Jesus, e todos nós juntamente com eles. Vamos estar em pés, meus irmãos, para oferecermos aquele momento de adoração ao nome do Senhor através do louvor. Na sequência, o nosso pastor já ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos adorar ao Senhor. O Senhor continua sendo o mesmo Deus, ontem, hoje e para sempre. E a nossa fé está firmada nele. Nós estamos amparados em Cristo, amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele venho sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o te adorar pelo que é. Dele veio sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é
Senhor de tudo. Ele é o Senhor de tudo. Ele é Deus acima das nossas vontades. Ele é Deus acima das nossas limitações. Ele é o Senhor que governa. Mesmo nós querendo ou não querendo, o Senhor continua governando. Às vezes nós temos as nossas vontades, as nossas necessidades, mas o Senhor conhece o que você precisa. Ele sabe exatamente o que você necessita. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Você pode fazer essa oração Ele é Deus. Se a porta abrir, reconhecendo a autoridade do Senhor sobre a sua vida. se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você tem um Salvador que te ampara. Você tem um Deus que sabe as suas necessidades. Ele te criou. Ele sabe a forma que você precisa. Ele conhece exatamente o seu DNA. Aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Você crê, meu irmão? Receba em nome de Jesus. Sinta o Senhor enxugando as suas lágrimas, trazendo um novo dia para a sua casa, trazendo o seu consolo. Eu creio. Levante as suas mãos e receba da parte do Senhor. O choro dura uma noite, mas a alegria ela há de chegar sobre a sua vida. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, o choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela em nome de Jesus, Eu creio, em nome de eu Jesus, creio. há de ter um fim o teu sofrimento, O choro dura uma em nome de Jesus. alegria. Ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
Glória a Deus. Pastor José Aparecido fazendo esta oração e o nosso pastor ministrando a palavra de Deus. A paz do Senhor, irmãos, oremos. Querido Deus, estamos aqui grato neste momento para ouvir a sua palavra. Precisamos dessa palavra, somos carentes, necessitados, e o Senhor tem algo aqui conosco nessa noite pela palavra do nosso pastor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Aproveitando que vocês estão em pé, quero ler aqui uma palavra de Deus para a nossa meditação nesta noite. Livro de 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 24. A partir do versículo 22, que nós diz o seguinte: Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deixe-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e ponha sobre a lenha, e porém não lhe meta fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, este será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Amém, Jesus. Irmãos, podem tomar vossos assentos neste momento. E nós queremos falar um pouquinho a respeito deste acontecimento, né, com o profeta Elias. Quero dizer aos irmãos que eu e o pastor Marciel, que está aqui, nós saímos lá da cidade de Irati hoje e chegamos aqui umas horas da tarde, já deu para nós descansar um pouco e estarmos aqui, né? A gente foi para uma reunião de pastores ali naquela cidade, reunião do nosso estado, e Deus nos tem abençoado, nos tem guardado, e estamos aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra que está em apreço é uma palavra que trouxe um resultado muito grande. Às vezes nós ficamos olhando assim, mas meu Deus, mas esse povo não acredita, esse povo não crê, esse povo zomba, né? Era o que estava acontecendo naqueles dias na nação de Israel. Porque havia ali os profetas, chamados profetas de Baal. E nesse interim estavam ali 450 profetas de Baal. E o profeta Elias se apresentou porque ele teve uma chamada de Deus. Deus chamou ele, que precisava dele. Ele iniciou um ministério ali, entregando uma mensagem para o próprio rei da época, o rei Acabe. E depois ele prosseguiu o seu ministério conforme o Senhor ia trabalhando na vida dele. E os profetas de Baal, que eram uma heresia, né? Nós estamos estudando na nossa escola dominical agora a respeito das heresias antigas, né? Dos tempos antigos. E naquele tempo, esses profetas, eles faziam parte desse povo herético que falavam algo que não era. E eles estavam convencendo muita gente. E o profeta Elias chegou naquele lugar e creio que ele não se assustou, porque tem gente que assusta. Diz: pastor, eu cheguei em tal lugar,
A igreja que eu fui cuidar era desse tamanho. E tinha uns 500 profetas de Baal ali ao redor. Então eu acho que não vai dar certo. Mas não. Elias chegou lá, a Bíblia diz, no texto que eu li aqui, que o altar estava quebrado. O altar estava quebrado. Qual que era o altar? Era o altar onde os sacerdotes, então, no passado, ofereciam sacrifício de holocausto ao Senhor Deus do céu. Mas como o povo de Israel deixou de fazer isso, os profetas, quer dizer, os sacerdotes, pararam de oferecer o sacrifício, e o povo caiu podemos dizer assim, num sossego, né? Vocês sabem quando o povo de Deus cai num sossego, que ninguém está preocupado, você vê, para fazer descer fogo do céu. Meu Diz, tem gente que diz, isso aí não está com nada. O camarada falou que vai fazer descer fogo do céu. Não, eu vou ficar na minha tradição. E a igreja vai virando numa tradição. E acaba não tendo mais poder de Deus na igreja. Quantos aqui acreditam que a igreja tem que ter poder de Deus? A igreja tem que ter poder de Deus. Aí Elias chegou naquele lugar e disse, olha, mataram todos os profetas, só sobrou eu. Só tinha sobrado Elias como profeta. Mas os profetas de Baal eram 500, 450 profetas de Baal. Meu Deus, não dá. Só que nós temos que entender que a força não é nossa. O poder não é nosso. Mas que nós temos um Deus que nos chamou. E nos tirou do mundo das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. E quando nós estamos na luz de Deus, o mundo vai olhar para nós e vai ver em nós algo diferente do mundo, porque nós estamos na luz. Então o profeta Elias chegou ali e não desanimou, não. A Bíblia diz que ele reparou o altar que estava quebrado. Se fosse olhar para hoje, talvez teria, na vida da gente, teria quebrado o altar da oração, que na verdade ali era. Teria quebrado o altar do sacrifício, né, que era o altar do sacrifício. Teria quebrado o altar da oferta, né, porque era ali que se oferecia o sacrifício. Esse sacrifício não era de graça. A pessoa tinha que trazer um cordeiro, tinha que trazer um novilho, e assim sucessivamente. Mas tinha quebrado também este altar. Quebrou o altar do sacrifício, quebrou o altar da oferta que se fazia a Deus. Estava tudo por terra. Mas o profeta Elias, um homem usado por Deus, enviado por Deus, ele chegou ali, primeira coisa foi consertar o altar. Aleluia! Quantos podem dizer junto comigo aqui nessa noite? Consertar o altar. Não consertou nada. Vamos lá, todo mundo, irmão. Consertar o altar. Glória a Deus, já está melhorando. Vamos lá, todos juntos. Consertar o altar. Aleluia! Você chega amanhã, que você encontrar alguém que não estava aqui hoje, diga, eu fiz um propósito lá na igreja, que eu vou consertar o altar. O altar está quebrado. Na minha casa não tem mais oração, não tem mais jejum, não tem mais oferenda nenhuma a Deus, porque o meu altar está quebrado. Mas nesta noite Deus te trouxe aqui para falar contigo, para que você diga, Deus, eu vou consertar o altar. Aquele altar era composto de 12 pedras.
qual era a representação dessas 12 pedras? Era a representação das 12 tribos de Israel, que era o povo que Deus tinha preparado para representar Deus aqui na terra. Todas as nações do mundo tinham que olhar para a nação de Israel e dizer, na verdade, Deus está na vida deste povo. Será que ainda hoje, igreja, o povo pode olhar para nós e dizer, não, mas na vida deste povo tem algo diferente, tem algo surpreendente, este povo tem algo diferente. A igreja foi chamada para isto. Nós não somos chamados para ficar se escorando em muro, ficar atrás de parede, não, senhor. Nós somos chamados para proclamar o poder de Deus. Jesus, quando chamou seus discípulos, ele disse, ide e fazer um banquete de aniversário, ide fazer não sei mais o que, ide fazer... Não. O que Jesus disse? Ele disse, ide, não leve bolsa nem alforje. Ide, fazer o quê? Expulsai os demônios. Curai os enfermos. E anunciai a mensagem do Evangelho. Anunciai a mensagem do Evangelho. Aleluia! Glória a Deus. Então Elias chegou lá, encontrou aquele povão de Israel que estava todo mundo, cada um cuidando das suas coisas. E o altar do Senhor estava quebrado. Ninguém mais se importava de reparar o altar. Mas, pastor, mas é que o púlpito está bom, todo mundo que ali o altar. Não, hoje tem um altar construído na nossa vida. Tem um altar construído na nossa casa. Quantos podem dizer amém? Dá uma olhada se o altar não está quebrado. Dá uma olhada. E se tiver quebrado, começa a juntar as pedras do altar. Elias começou a juntar as pedras e começou a reedificar o altar que estava quebrado. E o povão estava lá só olhando. Povão contra, estava lá só olhando. Os profetas de Baal dizem, coitado desse profeta aí, ele está sozinho. Ele está sozinho. Nós estamos em 450. O camarada ele não vai fazer nada, daqui a pouco ele desiste. Mas quem é chamado de Deus não desiste. Não desiste. Não é só de ser pastor, de ser presbítero, não. Você foi chamado das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Diga comigo, eu não desisto. Está fraco. Vamos lá. Ô glória! O nosso inimigo, irmãos, ele está de olho em tudo que está se fazendo. Quando ele vê a igreja falar, todo mundo junto, eu não desisto. Ele fala, então eu desisto. Aí o inimigo cai fora. Porque ele está lutando para fazer o povo de Deus desistir. Desistir de orar, desistir de buscar a Deus, desistir de cantar, de louvar o Senhor, de contribuir, de tudo que é coisa. Porque ele quer que a igreja caia por terra. Ele quer que a igreja caia por terra para ficar olhando lá de longe e dando risada. Mas nesta noite Deus mandou você aqui para dizer, eu não desisto.
Oh, glória! Eu não desisto. E Deus será contigo pela jornada. Elias não desistiu. Ele levantou, reedificou o altar. Aí ele falou para o povo de Israel: traga 2 bezerros aí. Traga 2. Aí trouxeram 2 bezerros. Ele entregou um para os profetas de Baal. Digo: olha, esse aqui é para vocês, este outro aqui é para mim. Aí, se fosse nós, já ia preparar a brasa para fazer um churrasco. Né? Vamos fazer um churrasco, eu ganhei um bezerro. Né? Mas não, aquele tinha um propósito, igreja. Tinha um propósito, nós temos que ter propósito na nossa vida. A igreja tem que ter propósito. Aquilo ali tinha um propósito. Tem gente que diz assim: se Deus fizer tal coisa na minha vida, eu vou fazer isso para a igreja, vou dar aquilo. Aí, de repente, quando o negócio vem, mas eu acho que pensando bem, eu vou mudar o propósito. Mas Deus te chamou aqui para falar contigo. A igreja tem que ter propósito. Nós temos que ter propósito. Não desista. Nem por causa de Pedro, de Mané, de José, quem for. Tem gente que o inimigo usa de todo lado para atrapalhar a nossa jornada. Mas você não tem que olhar, a Bíblia diz que você não tem que olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas tem que olhar para o Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Oh, glória! Elias levanta o altar, pede os bezerros, pega um, entrega lá para os profetas: olha, esse aqui é para vocês. Nós agora temos um desafio. Pensa num desafio, porque é muito fácil você fazer uma fogueira aí, mas jogar um monte de óleo diesel em cima da lenha e põe a fogo. Né? Mas aqui o fogo vai ter que vir do alto. Ele fez um propósito e fez um desafio com os profetas de Baal. Quantos aqui estão dispostos a fazer um desafio com o mundo lá fora? Ele disse: olha, esse bezerro é para vocês e vai ser o seguinte: esse bezerro vai ser sacrificado, vocês colocam lá, levantam o altar de vocês, o meu já está levantado aqui, e vocês põem o bezerro lá e eu vou pôr o meu aqui. E o Deus, aí vocês vão orar e eu vou orar também. Mas aí o Deus que responder com fogo, este é o Deus verdadeiro. Aleluia! Aleluia! Este é o Deus verdadeiro. É o Deus que responder com fogo. Isso quer dizer, nós temos que ter a participação do sobrenatural. Porque as coisas vão ficando tudo muito natural. Vai ficando muito natural, a gente vai colocando as coisas natural para fazer, às vezes, para preencher o espaço do sobrenatural. E vai naturalizando tudo, fica até fácil. Né? Mas Elias disse: olha, aqui ninguém vai arriscar um palito de fósforo. Não, aqui o fogo vai descer do alto. Se o Deus de vocês é Deus, vocês vão clamar, e o Deus de vocês vai mandar fogo para consumir este holocausto. Mas agora, se o meu Deus é o Deus, eu vou clamar e o meu Deus vai mandar fogo. Não tem 2 deuses, não. Hoje já tem gente que está acreditando até em 3 deuses. É uma coisa tremenda. Eu vou lá porque o Deus da fulana de tal falou comigo. Agora eu vou lá porque o Deus do fulano de tal. Não, mano. Mesmo Deus é um Deus só. Não existe Deus de Paulo, de José, de Maria, não. Existe o Deus do céu, o Senhor Jesus Cristo, representado pelo Espírito Santo, e Ele está aqui nesta noite. É Ele que está dando esta palavra.
Ele que está dando esta palavra, que não é palavra do pastor Antônio, não. A palavra é de Deus. Então ele disse, olha, vocês fazem lá o holocausto de vocês, que eu faço o meu, e aí eu vou clamar o meu Deus, vocês clamam o Deus de vocês. Né? Vamos ver quem é Deus. E ele disse, olha, vocês podem fazer primeiro, pode clamar primeiro lá. E ele ficou só assistindo. Os profetas de Baal clamaram de manhã até o meio-dia. E nada. Porque não tinha Deus. Baal não existia. Era uma heresia o Deus deles. Não existia. Aí clamaram, de repente começaram a se cortar com faca e tal, que coisa. Aí Elias disse, pare, antes que vocês se matem, dá uma parada aí. Eles parem, não deu. Mas agora vocês ficam olhando que eu vou clamar o meu Deus. Eu vou clamar o meu Deus. Será que nós ainda temos coragem de fazer desafio hoje? Aleluia. Quantos aqui tem coragem de dar um brado de glória para o Senhor Jesus Cristo? Temos que ter coragem de desafiar o poder das trevas. Tem hora que nós temos que ter coragem para desafiar a morte, para desafiar a doença incurável. Precisamos ter coragem, temos que dizer, olha, eu vou clamar ao meu Deus. E aí Elias disse, olha, se eu só clamar a Deus aqui, descer fogo, queimar, vão dizer que o negócio está seco. Queimou porque estava seco. Então faz o seguinte, traz 3 botijão de água e joga lá em cima do bezerro. E trouxeram 3 talhas com água e colocaram sobre o bezerro, e aquela água correu sobre o altar. Ele disse, traz mais 3. E os profetas de Baal lá, todo mundo olhando. 450 profetas de Baal olhando. Aí trouxe mais 3, despejou em cima. Ele falou, sabe uma coisa, traz mais 3. Ele mandou fazer uma valeta em redor do altar, um rego, como dizem na Bíblia, em redor do altar. Aí na terceira vez, a água correu sobre o altar e ainda encharcou a terra e encheu aquela vala de água ainda. E os profetas de Baal, todo mundo olhando, diz, coitado. Imagina que vai queimar um negócio desse, tudo molhado, água escorrendo. Aí Elias disse, agora está bom, já molhou 3 vezes, está bom. Aí ele chega diante do Deus Altíssimo, irmão. Com Deus não se brinca. Às vezes eu vejo gente brincando com Deus, não brinca com Deus não. A Bíblia diz, não toma o nome do Senhor teu Deus em vão. Quando nós falar em Deus é porque nós vamos falar sério. É uma coisa séria. Então Elias levantou seu olhar e disse, ó Deus do céu, Deus de Israel, eu estou orando a Ti, Senhor, só para que todo esse povo saiba que Tu és o Deus de Israel. Eles precisam saber que Baal não é Deus. E eu estou orando a Ti, Senhor, pedindo que o Senhor manda fogo do céu. Enquanto Elias ainda orava, o fogo desceu do céu. E lambeu, a Bíblia diz que ele levou tudo, queimou aquele holocausto, tudo que estava ali, e ainda lambeu a água que estava naquela vala, secou tudo. Aí todo mundo, em uma voz só, gritava, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Quantos podem bradar junto comigo aqui? Vamos lá, 1, 2, 3. Só o Senhor é Deus. Oh, glória! Aleluia! Só o Senhor é Deus.
que nós temos que ser salvos uma vez só, meus irmãos. Tem gente que hoje grita que só o Senhor é Deus, quando é amanhã ele já está jogando um balde d'água em cima. Cadê o irmão? Cadê o irmão? Mas não sei o quê. Irmão, nós temos que enfrentar todos os desafios. Temos que enfrentar todos os desafios, porque o Senhor nosso Deus, Ele quer nós aqui como representantes dEle. E quando nós falamos, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Porque Deus quer que nós falamos, mas que nós falemos sem medo. Não podemos ter medo de falar. Tem gente que tem medo. Não, eu fui falar, mas o camarada vai ficar bravo. Não. Tem problema, não chega e fala de Jesus. Fala que Jesus cura. Fala que Jesus liberta. Fala que Jesus salva. Que Jesus batiza com o Espírito Santo. Que Jesus dá dom de profecia. Que Jesus dá dons de curar. Que o Senhor Jesus dá o dom da fé. Vai falando. Vai falando, o Espírito Santo vai entrando em ação. Ele vai entrando em ação. Eu lembro daquela parte lá do apóstolo Paulo e Silas, seu companheiro. Eles foram presos porque estavam falando de Jesus, foram presos. Aí chegou lá dentro do presídio onde eles estavam, com os pés presos no tronco. Era considerado os prisioneiros dos mais perigosos, com os pés presos no tronco. Você viu como o crente é perigoso? Crente é perigoso, irmão. O inimigo tem um medo do crente, quando ele sabe que o crente é crente, que enfrenta os desafios da nossa fé. Aí eles estavam lá, se fosse a gente, talvez no nosso tempo, porque diz que Deus faz milagre, aí que adianta, eu estou aqui, aí estamos aí com os pés presos no tronco, as costas tudo cortadas de açoite, e que adiantou, eu era crente, mas não adiantou nada. Mas eles não fizeram isso não. Estava cheio de presidiários ao redor deles em outras celas, olhando para eles, e eles começaram a orar. Aquele corinho que a turma cantava, né? Se começarmos a orar, este templo treme. Quantos pode cantar? Vamos lá. Se começar, templo treme. Se começarmos a orar, falaremos línguas. Elias orou e o fogo desceu. Sinta o fogo de Deus aí. Oh, glória! Pode cantar. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Oh, glória! Sinta o poder de Deus na tua vida. Sinta a autoridade do Espírito de Deus. Receba a virtude do alto. Deus está presente neste lugar. Oh, glória! Aleluia! Meu irmão, começaram a cantar, de repente, as portas do cárcere, se abriu tudo. Se abriu tudo. Isto nos ensina, igreja, que se nós começarmos a orar e cantar, louvar o nome do Senhor, o Senhor vai quebrar as correntes do inimigo, Ele vai derrubar as armadilhas, Ele vai nos dar vitória. Aleluia. Se existe uma coisa que Deus não quer, crente medroso.
Tem gente que, meu Deus do céu, qualquer coisa, mas eu estou com medo, porque não sei o que. Não, irmão. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Vai em frente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai em frente. Aleluia. Então Elias, que reconstruiu o altar, orou a Deus, o fogo desceu do céu, consumiu o bezerro, consumiu a lenha, consumiu as pedras do altar e ainda lambeu a água que estava ao derredor. E o povo fica olhando e diz, não, na verdade, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Eu quero orar pela igreja nesta noite, irmão. Mas não é uma coisa assim, para você ficar ali abrindo a boca, não. É um momento de desafio. Vamos estar em pé nesse instante. Momento de desafio. Se você acreditar na palavra que foi pregada aqui nessa noite, e você disser para Deus, mas disser na intimidade com Deus, disser, Senhor, eu creio que esta palavra vai mudar a minha vida. Eu acredito que o Senhor vai agir. E você sabe, Deus sabe qual é o problema que você está enfrentando. Eu acredito que o Senhor vai agir na minha vida. Eu vou começar a reparar o altar, Senhor. Fala para Deus nessa noite. Eu vou começar a reparar o altar. Vou arrumar aquilo que está quebrado no altar. Vou trazer o sacrifício e vou colocar sobre o altar. E Deus vai te responder com fogo. Ele vai responder com fogo a todo aquele que acredita. Porque Elias só chegou nesse ponto que ele acreditou. Porque talvez fosse nós chegássemos e visse aquele movimento, 450 profetas gritando e bradando ali. Ele dizia, não, eu estou fora. Quando ele dizia assim, eu estou fora. Não vou enfrentar isso aí não. E quem quiser que vá. Mas Deus nesta noite te trouxe aqui para que você diga para Ele, Senhor, eu vou enfrentar os desafios em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou enfrentar, mas eu quero ver, Senhor, o fogo descer do céu. Eu quero ver as portas se abrirem. Eu quero ver o milagre acontecer. Aleluia! Oramos ao Senhor. Senhor Deus de Israel, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse instante, Senhor, que eu tenho pregado, tenho dado testemunho do Teu poder. Eu tenho falado sobre a reconstrução do altar, Senhor. Eu creio que tem gente aqui nesta noite, e outros que talvez estejam nós ouvindo à distância, que possa estar dizendo, Senhor, eu quero consertar o altar, Senhor. Eu quero refazer os propósitos. Então, nesse instante, Senhor, ouve a oração da tua serva. Ouve a oração do teu servo, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, tem compaixão. Estende a tua mão de poder. O poder que pode derrubar toda obra contrária do inimigo e colocar por terra, para que a tua serva, o teu servo, siga caminhando, Senhor. Que possa glorificar o teu nome e dar testemunho do teu poder. Assim eu te peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Quantos glorificam o Senhor por esta palavra, vindo diretamente do trono de Deus para os nossos corações. Que Deus recompense cada um dos irmãos,
aqui do Templo Central, também das congregações que vieram adorar o Senhor nessa noite, não é? Que Deus possa realmente confirmar a bênção, confirmar o propósito na vida de cada um que se esforçou para estar aqui nesta oportunidade. Queremos lembrar os irmãos aqui do Templo Central que amanhã é a noite da oração. Não fique em casa, venha buscar a presença de Deus, tanto as irmãs aqui no templo quanto os irmãos ali no salão social. No fim de semana teremos aqui um grande congresso, não é, dos nossos adolescentes, e todos são convidados. Os irmãos das congregações também são convidados a estar conosco no sábado, às 19 horas, e no domingo, às 18h30, será uma grande festa espiritual. Domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical normal, às 9 horas da manhã. Falando em escola bíblica dominical, eu lembro aos irmãos que dias 10, 11 e 12 acontecerá o simpósio da escola bíblica dominical. Serão 3 noites de ministração da palavra de Deus. Estará aqui o pastor Marcelino César, vindo da cidade do Rio de Janeiro, ministrando sobre o tema Desafios da Educação Cristã em uma Sociedade Pós-Moderna. Para os irmãos fazerem inscrição, é só ler o QR Code, não é? Que está nos cartazes espalhados tanto aqui no Templo Central como nas congregações, tendo em vista que é um evento a nível de campo, não é? Então os irmãos não percam tempo, faça já a sua inscrição, garanta a sua vaga para ser aqui abençoado por Deus através da ministração da sua palavra. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a comunhão do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E todos dizemos, e se Deus é por nós, ninguém. Amém, Jesus. Irmãos, lembrando que o irmão